do dia 6 de Adar 1, extraído das Sichot, discursos do meu pai, o Rebbe Rashab. Assim escreve o Rebbe anterior em uma carta, algo que ele anotou, extraído dos pronunciamentos do seu pai. Seu pai, o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe de Chabad, Rav Shalom Dover, dizia o seguinte: saiba que sentir um profundo prazer inato em fazer um favor a outro Yehudi é um mérito, um dom, um presente magnífico de Deus. Quando uma pessoa tem sensibilidade para ter prazer e satisfação em fazer um favor para o outro, em praticar o bem, em ajudar o próximo, ele diz: isso é uma dádiva divina, isso é um presente de Deus. Alguém que é dotado dessa sensibilidade e alguém que tem esse sentido, etc., isso é um mérito especial e um dom, um presente magnífico. Com isto, é possível chegar ao ponto em que somos capazes de gostar e apreciar os outros mais do que gostamos e apreciamos a nós mesmos. Com esse dom, com essa sensibilidade, uma pessoa pode chegar a esse ponto de apreciar os outros mais do que a si mesmo. E como isso é possível? Ele segue e nos diz: sim, pois é possível encontrar várias explicações justificando porque nós merecemos, Deus nos livre, os nossos próprios problemas e atribulações. Quando uma pessoa se vê em situações difíceis, etc., às vezes as pessoas são por demais egocêntricas ou perguntam: mas por que eu mereço isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus permite que isso aconteça, etc. Mas ele nos fala que se uma pessoa for objetiva e realista, só pensando até rapidamente, então sem cometer auto-engano, a pessoa vai saber que ela não é perfeita e que tem várias coisas erradas que aconteceram ou que precisam ser retificadas ou precisam ser purgadas ou compensadas, etc. Por isso, Deus nos livre se a vida da pessoa não está um mar de rosas, etc. Em relação a si próprio, a si mesmo, a pessoa pode encontrar motivos e razões por que as coisas estão indo de forma amarga para ela. Porém, tentar encontrar explicações justificando por que os outros merecem sofrer, isso é absolutamente impossível e inconcebível. Porém, quando nós vemos o outro sofrendo, a pessoa jamais deve pensar: puxa, mas se ele está sofrendo é porque ele tem culpa no cartório, porque ele fez alguma coisa negativa, ou porque ele merece isso. De forma alguma. Quando nós vemos uma outra pessoa sofrendo, nós temos que ir ajudá-la. Nós não temos que ir nem julgá-la e nem achar motivos, especular porque ela estaria sofrendo, etc. A gente tem que se sensibilizar e se solidarizar com ela. Em relação a si mesmo, aí sim cabe um auto-julgamento, um balanço pessoal: por que estou sofrendo, o que eu fiz, e na verdade eu fiz algo de errado, e etc. Mas com os outros jamais aplicar esse tipo de raciocínio. Mas de qualquer forma, essas são as palavras do Rebbe Rashab. E o principal que ele fala no início, que a pessoa ter esse rush, esse tato, essa sensibilidade, esse prazer até em fazer o bem para o próximo, em ajudar o semelhante, isso é uma verdadeira dádiva divina. Então aqui ele nos traz dois aspectos de como o Yehudi deve encarar o próximo e o semelhante. Então nós vemos primeiro que o Rebbe Rashab, a grande importância, as palavras que ele utiliza, isso é um presente de Deus, um mérito extraordinário. A pessoa ter essa sensibilidade em relação ao próximo e ter esse gosto de fazer o bem para um outro Yehudi. Em segundo lugar, ele também nos enfatiza como deve ser o nosso enfoque para com outro Yehudi, que tem que ser diferente do enfoque da maneira que nós encaramos a nós mesmos. A pessoa, em relação a si própria, tem que fazer autoanálise, tem que fazer um inventário pessoal, um balanço e saber quais são suas falhas
e os seus defeitos, e por isso, quando alguma coisa está indo mal e errado, a pessoa precisa pensar em corrigir essas falhas, esses defeitos, para também solucionar os problemas, né? A pessoa deve aceitar o juízo divino, sabendo que Deus é justo e talvez ele esteja merecendo passar por essas situações, mas todo esse raciocínio se aplica unicamente sobre si mesmo. E Chas v'Shalom, Deus nos livre aplicar um raciocínio semelhante sobre outro Yehudi, sobre outra pessoa. Quando se vê outra pessoa em sofrimento, nós temos que ir lá consolá-la, ajudá-la, dar suporte, etc. E jamais julgá-la e muito menos condená-la ou achar ou procurar motivos e razões porque essa coisa ruim, mal estaria acontecendo com ela. É muito interessante, eu vou me estender um pouquinho aqui, é muito interessante ver a carta original escrita pelo Rebbe anterior, na qual ele descreve o contexto de quando ele escutou essas palavras do seu pai. E a carta fala de maneira mais extensa até de um outro assunto, que também é deveras interessante. Inclusive até o Alter Rebbe, o Frierdiker Rebbe, o Rebbe anterior, nos diz que isso tudo ocorreu numa visita no inverno, no final do ano de 1912, quando ele viajou para visitar o seu pai. O seu pai, o Rebbe Reshab, inclusive ele faleceu jovem, antes talvez de completar 60 anos de idade, e tinha uma saúde debilitada, e várias vezes ele tinha que ir para sanatórios, para tratamento ou para melhorar a sua saúde, etc. E certa vez ele foi até a França, e o seu filho, ficou lá algumas semanas, talvez meses, o seu filho veio visitá-lo lá, e ele conta que aqui, essa conversa, eles estiveram caminhando pela areia, pela praia, à beira-mar. E ele fala que naquela ocasião ele escutou do pai coisas muito profundas e elevadas que jamais ele tinha escutado sobre o comportamento e atitude dos rebes nas gerações anteriores, etc., como o pai já preparando e passando isso para o filho. Entre as coisas, entre os assuntos abordados, ele conta que um assunto que levou alguns dias, ou seja, que deve ser que eles tinham um horário para fazer esse passeio à beira-mar, né? E durante esses passeios a gente pode imaginar o teor da conversa de dois grandes gigantes espirituais, como eram o Rebbe Reshab, o quinto Rebbe, e seu filho, o Rebbe anterior. Então ele nos fala que também um dos temas que foi abordado nessas conversas era pensar e meditar em assuntos da Hassidut antes da reza de manhã, quando o homem está já envolto pelo talit e tefilin, depois que já colocou o talit e o tefilin e os filactérios, antes de começar a reza, então com o talit e tefilin, antes do início da reza, fazer uma pausa para uma meditação e pensar sobre algum tema que nos ensina Hassidut, que ele estudou nos discursos hassídicos, etc. E ele nos diz que, elaborando esse tema e falando sobre a importância disso, isso levou alguns dias, durante os passeios que eles faziam, que o Rebbe Reshab voltava a esse assunto. E ele enumerou aqui 8 coisas, 8 vantagens e benefícios que traz, só para a gente ter uma ideia, a meditação e pensamento em algum assunto hassídico, vestindo o talit e o tefilin antes da reza. Ele falou que isso tem o poder de mezakeh et haguf, de purificar e refinar o corpo, o nosso lado físico e corpóreo, veoset mocho velibo kli leashrat shechinat uzo, e transforma o nosso cérebro e o nosso coração em recipientes aptos a receberem uma luz divina da Shekhinah. Esse pensamento, quer dizer, esse exercício de pensar Hassidut antes da reza, e mais ainda envolto com talit e tefilin, isso refina o corpo, nosso coração e nosso cérebro. Além disso, megaresh et hanefesh habamit, isso também rechaça e tira a predominância da alma animal, como empurra para fora a alma animal, cada um de nós tem a alma animal, mas fazendo com que ela não prepondere e não prevaleça. Número 3, isso rocheset nefesh ativit, a nossa própria alma orgânica, isso lava a alma, por assim dizer, ou seja, mesmo o nosso lado físico, vital, isso também
é limpo e lavado através desse pensamento de Hassidut, nesse momento especial, com essas vestimentas especiais. Além disso, Meshabed et hanefesh asichli. Ele também, esse pensamento, essa meditação, tem o poder de subordinar a nossa alma intelectual, a nossa intelectualidade, a nossa lógica, a nossa linha de pensamento, então que ela tem que estar direcionada para o campo de Kedushá, de santidade. Então a meditação sobre assuntos racídicos de manhã, antes da reza com Talit e Tfilin, também tem esse poder de subordinar o nosso intelecto. Além disso, Meir et Haolam, isso simplesmente ilumina o mundo. Essa meditação que cada um faz, mesmo individualmente, tem um alcance global, ilumina o mundo com uma luz divina. Nas palavras do Rebbe Reshab, quando o Yehudi faz essa meditação, ele simplesmente transforma o mundo num mundo iluminado de Kedushá, de santidade. Número 6, Mamshich Gilu Yor Bechol Olamot, não só o nosso mundo físico, esse plano terrestre, mas ele consegue, o Yehudi, com essa meditação, com esse pensamento, atrair uma revelação de luz divina em todos os estágios, em todos os níveis, em todos os mundos espirituais, Mereish Kol Dargin, Atzov Kol Dargin, de cima até embaixo. Além disso, Meir Aneran Chai Yechidah Shelo, a pessoa consegue iluminar a sua própria alma em todos os 5 níveis, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechidah. E finalmente, número 8, Meshane et etzem teva midotav. Essa meditação, essa reflexão, ajuda a pessoa a se transformar, ajuda a pessoa a modificar a essência natural das suas emoções, dos seus traços de caráter, das suas virtudes. Então, imagine só o que o Rebbe Reshab, essa conversa levou alguns dias, com ele relatando, descrevendo, enfatizando para o filho o grande benefício de meditação sobre esses assuntos profundos da Hassidut, de manhã, antes da reza, já vestindo o talit, o tefilin. O Rebbe anterior, ele conta que esse assunto tocava tão a fundo o pai, que o pai, falando sobre isso, entrava em êxtase e transe. Ele diz que, num certo momento, eles caminharam à beira do mar, em silêncio, como que o Rebbe Reshab processando tudo isso e refletindo sobre tudo isso, e se diz que o semblante dele como que brilhava a tal ponto que todas as pessoas que passavam por eles reparavam assim, chamavam a atenção e viam, parece que ele estava em outro mundo, até que num certo momento parece que ele se despertou desse transe, desse êxtase, e disse para ele o seguinte: Yosef Yitzchak, que esse era o nome do Rebbe anterior, Shema, escute bem, Kol ha'ma'alot shemaninu Benyan, Machshevet, Hassidut, Betalit, Tfilin, Kodem Atfilah, todas essas vantagens e benefícios enormes que nós enumeramos acima sobre a meditação em Hassidut, com Talit e Tfilin antes da reza, Hen bechassidim, Hen betzadikim, seja quem faça isso, gente mais elevada, tzadikim ou Hassidim, mas saiba que todos esses benefícios, todas essas vantagens, Kol ze eino be'erech, tudo isso é incomparável, legabei amala nifla, e daí vem as palavras do Ayom Yom, que nós lemos hoje, tudo isso ainda é incomparável e não chega perto da grande dádiva divina, do grande mérito que uma pessoa tem quando ela possui uma sensibilidade para fazer bem ao próximo. Quando o próximo é caro para ela, é precioso para ela, e ela tem prazer de ajudar, de fazer um favor e auxiliar o próximo, isso é mais elevado do que tudo. Harezé, a tal ponto ele concluiu dizendo, Harezé kedai leitiagea chamesh shaot bigiat basar bigiat nefesh be'asaga elokit, é conveniente a pessoa se esforçar durante até 5 horas por dia, naquilo que a gente já mencionou antes, o esforço físico, o esforço espiritual, para captar assuntos divinos, mas tudo isso com o intuito de chegar à conclusão prática. E qual a conclusão e resultado prático de tudo isso? Qual o objetivo de tudo isso? Mitzad abechen shemekablim lirtzot beemet lasot tova leyehudi begashmiut ubifrat beruchniut. Para a pessoa querer de fato e de verdade fazer um favor, auxiliar, prestar auxílio, dar ajuda, fazer
alguma coisa boa para um outro Yehudi, seja física, materialmente, e quanto mais espiritualmente.